Olá, muito boa noite para você. Olha, eu sempre gosto de falar que é ótimo, viu? Contar com a sua companhia aqui todos os dias no programa Brasil Nordeste. Muito obrigada, viu? Quarta-feira, dia 4 de agosto, é um dia muito especial. Hoje é o Dia do Padre. O Dia do Padre é celebrado oficialmente em 4 de agosto, data da festa de São João Maria Vianney, comemorada desde 1929, quando o Papa Pio XII o proclamou padroeiro dos padres e das demais pessoas que servem os ensinamentos de Deus. Nesta data também é celebrado o Dia do Sacerdote. O padre é um dos membros do clero da Igreja Católica, um sacerdote consagrado por um bispo, cuja missão é evangelizar, celebrar a Eucaristia, que é a missa, ouvir confissões, ministrar o batismo e sacramento de cura, abençoar os fiéis e muitas outras funções. Historicamente, a figura do padre é de grande importância, pois é uma pessoa de muita influência junto à comunidade. Parabéns então a todos os padres, essa figura que é tão importante e nos ajuda muito nessa caminhada de fé, não é mesmo? Eu tenho muitos amigos padres e sou muito grata a Deus, por esta oportunidade de ter amizades como essa e, claro, pela vida deles. E eu peço que Deus os abençoe cada vez mais nessa caminhada, que não é uma caminhada fácil. Vamos agora conferir o que você vai ver no programa de hoje. Luto em Pernambuco. Políticos lamentam em mídias sociais a morte do ex-governador Joaquim Francisco. Petrobras deixa de fornecer gás natural para distribuidoras do Nordeste em 2022. Colégio dos Bombeiros do Ceará conquista 86 medalhas em competições nacionais de astronomia e astronáutica. E hoje é quarta-feira, dia do quadro Fica Senhor Comigo com o padre Jorge Luiz. Tem também as análises políticas do jornalista Sandro de Moura. Então vamos juntos, o programa Brasil Nordeste está começando agora. Mais uma vez, muito boa noite para você. Eu começo a edição chamando a nossa assistente de mídias sociais, Natânia Mello, que fala, gente, que o presidente Bolsonaro lançou o programa que levará água potável para várias escolas do Nordeste. Natânia Mello, é com você. Boa noite. Olá, Camila. Olá, Sandra. E boa noite a você que nos acompanha. A expectativa do projeto é atender a mais de 100 mil alunos em cerca de 350 cidades nordestinas. O governo federal lançou na última segunda-feira o programa Água nas Escolas, que prevê, na primeira etapa, a construção de 2.000 cisternas em estabelecimentos de educação nas zonas rurais e de periferias. A expectativa é atender mais de 100 mil alunos em cerca de 350 cidades da região Nordeste. O programa terá investimento de 60 milhões de reais e será realizado em parceria com o Banco Nacional do Desenvolvimento e a Fundação Banco do Brasil. O acordo de cooperação técnica foi assinado em cerimônia no Ministério da Cidadania. Segundo o ministro da Cidadania, João Roma, o censo escolar revelou que há 3.000 escolas onde falta água na região Nordeste. Esse é um programa, gente, muito, mas muito importante. Eu lembro, que há anos atrás aí eu via reportagens mostrando que não tinha água nas escolas, Isso de fato é muito triste, afinal de contas, água, gente, é um direito básico. E agora, então, o governo federal lançou aí esse programa para que as crianças também tenham mais qualidade de vida, aí durante as aulas. Muito importante. A Natânia Mello tem outro destaque aqui, porque Pernambuco lançou o plano retomado. O que significa esse plano? Que é para a geração de emprego e desoneração de empresas. Também é um plano importante, não é, Natânia? O governo de Pernambuco vai investir 5 bilhões de reais até o final do próximo ano para a geração de mais de 130 mil novos empregos com o plano retomada. O plano tem o objetivo de trazer para o Estado um pacote de incentivos como o pagamento de 6 meses de metade do salário dos trabalhadores contratados a partir da aprovação do projeto de lei. O plano tem 4 eixos, focados no investimento público, investimento privado, ambiente de negócios, além de pessoas e acesso ao crédito.
Um dos principais pontos do plano é um projeto de lei chamado de Emprega Pernambuco, onde o Estado irá pagar diretamente R$ 550 às empresas de parte do salário de 20 mil novos empregos a serem gerados. O projeto surge com o objetivo de gerar mais empregos, além de desonerar as empresas do Estado. E olha, agora a Natânia Mello traz um dado que é preocupante. Olha só, gente, a pandemia provocou aí um impacto negativo de 76% das empresas de Alagoas. Isso ainda é o reflexo do lockdown, viu? Onde lá no começo da pandemia e ali no meio também, várias empresas aí foram obrigadas a baixar as portas. E isso se arrasta até hoje, esse reflexo, não é mesmo? Natânia Mello. A pandemia da Covid-19 gerou impactos financeiros negativos em 76% das empresas de Alagoas, segundo estudo divulgado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. O levantamento analisou os impactos da pandemia na área de atuação da autarquia federal, que abrange Nordeste, Norte do Espírito Santo e o estado de Minas Gerais. A pesquisa avaliou os impactos da pandemia a partir de 5 indicadores: impactos financeiros, impactos no mercado, impactos nos processos organizacionais e impactos no emprego e acesso a programas de apoio. Foram analisados dados gerais e também por setor. Entre as áreas de atuação da SUDENE, as empresas de Alagoas, Ceará e Maranhão foram as que mais sentiram os impactos negativos da pandemia, ambas com 76%. Obrigada, Natânia Mello. Agora eu passo a bola aí para a nossa comunicadora da Bahia, Rita Brandão, que começa falando, gente, de um assunto polêmico. Olha só, o secretário de Saúde lá da Bahia, o Fábio Vilas Boas, pediu exoneração do cargo. É isso mesmo, mas o motivo vai te deixar aí de boca aberta, gente. Ele pediu a exoneração do cargo aí 2 dias após xingar uma chefe de cozinha. Ela se chama Aglenuce Figueiredo, do tradicional restaurante Preta de Vagabunda. Ou seja, ele xingou aí então essa cozinheira de vagabunda, gente. Dá para acreditar, ainda mais vindo de um gestor público? Aí não dá, não é verdade? A exoneração do cargo aconteceu horas após o governo do estado emitir uma nota comentando este episódio. Isso deu o que falar lá na Bahia, mas pelo menos ele pediu para sair, não é mesmo? A Rita então traz esses detalhes agora. Rita, é com você. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. Isto mesmo, Camila, o secretário Fábio Vilas Boas foi exonerado nesta terça-feira, dia 3, do cargo, em uma reunião às pressas na governadoria no Centro de Convenções. Fábio Vilas Boas foi comunicado que não permaneceria na gestão da saúde, posto que ocupa desde o começo da gestão de Rui Costa em 2015. A saída acontece em meio às ofensas que o secretário fez contra a chefe de cozinha Angeluce Figueiredo, dona do restaurante Preta em Ilha de Maré. O governador agora busca um nome técnico fora da gestão para substituir Vilas Boas. No momento, a secretária Tereza Paim ocupará o cargo. Toda a situação envolvendo o agora ex-secretário aconteceu no último domingo, dia 1º. Vilas Boas fez a travessia até a Ilha dos Frades e queria ter acesso ao restaurante Preta. No entanto, a Capitania dos Portos, em virtude da instabilidade do tempo, recomendou a restrição de navegação na Baía de Todos os Santos. Com isso, a chefe Angeluce, que é muito querida pela sociedade baiana e por várias celebridades, explicou que o restaurante ficou fechado e cancelou o atendimento. Irritado, Fábio Vilas Boas invadiu o estabelecimento e ainda enviou mensagem xingando a chefe. O caso ganhou enorme repercussão com parlamentares baianos e entidades civis, entre elas o OAB Bahia e o Conselho Baiano de Turismo, emitindo nota contrária à atitude do secretário. Jornais nacionais também citaram o episódio e destacaram a crise que Fábio Vilas Boas trouxe para o governo do PT. Sabe o que eu percebo? Tá faltando filtro. As pessoas não têm mais filtro, elas saem falando, gente, o que elas querem, o que elas bem entendem e acham que todo mundo é obrigado a ouvir. Inclusive, por conta de falar tudo o que quer, tem gente que não se sente bem por conta disso não, viu? Muita gente depressiva aí nas redes sociais, porque as pessoas vão lá, fazem comentários absurdos porque elas acham que têm direito de fazer o comentário que elas quiserem. Inclusive, o filho de uma cantora de forró, né, lá do Ceará, da Valquíria,
acabou se matando ontem, porque ele fez uma publicação aí nas redes sociais, muita gente acabou comentando aí, fazendo comentários horrorosos. O menino que já vinha enfrentando uma depressão, como a própria mãe disse, acabou se matando. Então assim, a gente precisa ter filtro. A gente não pode sair falando o que a gente quer. A gente deu um exemplo aí agora do secretário de saúde da Bahia, que agrediu aí uma profissional com palavras, né, uma profissional aí, uma cozinheira, chamando de vagabunda, e isso realmente, gente, não dá para aceitar. Tem coisas que a gente pensa, é melhor guardar para você, não sai falando por aí não, tá? Porque isso dá muito problema. Esse tipo de comentário tá matando as pessoas. Seguimos agora com a Rita Brandão. Olha só, a Petrobras vai deixar de fornecer aí gás natural para distribuidoras do Nordeste em 2022. Rita Brandão, é com você. Sim, Camila. A Petrobras comunicou às distribuidoras do Nordeste do país que não vai mais fornecer gás natural em 2022. De acordo com a estatal, os estados têm cerca de 5 meses para promover uma chamada pública para buscar novos fornecedores. O temor é que não seja possível substituir a Petrobras a tempo e o suprimento dos consumidores seja interrompido. A interrupção é mais um passo dado de retirada da Petrobras do mercado nordestino para se concentrar no Sudeste. A comunicação da suspensão do fornecimento de gás no ano que vem foi feita diretamente às empresas distribuidoras que têm os governos estaduais como sócios. O tratamento, no entanto, foi diferenciado de acordo com o tamanho e a importância dos mercados de gás. Para a Bahia, maior consumidor da região e um dos maiores do país, a estatal disse que não vai suspender o abastecimento até que seja firmado novo contrato com outra empresa fornecedora. O mesmo deve acontecer no Ceará e em Pernambuco. Já para mercados menores, a petrolífera não deu a mesma garantia. A Petrobras está disposta a negociar soluções temporárias às distribuidoras estaduais de gás natural do Nordeste que não encontrem um fornecedor do insumo substituto à estatal em 2022. Obrigada, Rita Brandão, até amanhã. E quem chega agora é a nossa nova colega, Auri Aragão, direto do Ceará. E ela começa falando de uma notícia muito legal. Olha só, o Colégio dos Bombeiros lá do estado do Ceará conquistou 86 medalhas. E olha, não foi em qualquer competição não, viu? Foi em competições nacionais de astronomia e também astronáutica. A galera por lá é nerd, né? Aurinha, com você, boa noite. Boa noite, Camila, Sandro de Moura. E olha, nesse clima de Olimpíada, a notícia não poderia ser melhor. Nossos atletas da ciência acabaram de arrebatar nada menos que 86 medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e na Mostra Brasileira de Foguetes 2021. Do primeiro ano do ensino fundamental ao segundo ano do ensino médio, alunos do Colégio Militar do Corpo de Bombeiro do Ceará e de todas as séries foram premiados nas maiores competições de astronomia e astronáutica do país. E olha que interessante, por conta do desempenho positivo na OBA deste ano, 10 alunos foram convocados para a pré-seleção para as Olimpíadas Internacionais de Astronomia. Que orgulho dos nossos jovens! Mais uma notícia legal, gente. A Escola de Gastronomia Social oferta cursos para requalificação no mercado de trabalho. Auria, é com você. E olha que oportunidade, pois serão ofertadas 420 vagas em 9 cursos online agora no mês de agosto e serão divididos em 2 ciclos. Os interessados em aprender o ofício da gastronomia e focar cada vez mais no empreendedorismo em meio à retomada da economia podem se inscrever em cursos gratuitos online ofertados pela Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas através do site do curso, nos dias 3 e 4 de agosto, ciclo 1, e 17 e 18 de agosto, ciclo 2. Você também pode conferir o edital no site do curso, que é www.gastronomiasocial.org.br. Boa sorte para os interessados. Obrigada, Auria. Até amanhã. Bom descanso. Quem chega, gente, agora é o jornalista Marcelo Jorge, porque Pernambuco está em luto, viu? Muitos políticos lamentaram aí em suas mídias sociais a morte do ex-governador Joaquim Francisco. O corpo dele foi cremado no Recife na tarde desta quarta-feira.
Marcelo, é com você. Boa noite. Olá, Camila Castro, muito boa noite para você. Boa noite também para a nossa equipe com Brasil Nordeste, liderada pelo jornalista Sandro de Moura. E, claro, para os nossos milhares de ouvintes em todo o país e que nos acompanham também por nossas mídias sociais. Olha, o estado de Pernambuco e o mundo político brasileiro certamente amanheceram mais tristes hoje, com o falecimento de Joaquim Francisco, que ocupou os cargos de prefeito do Recife, governador do estado, ministro do interior do governo José Sarney, em 1987, e deputado federal. O falecimento aconteceu na tarde de ontem, no Recife. Joaquim, que tinha 73 anos, chegou a passar por uma cirurgia para um câncer de próstata e estava se recuperando, porém a doença entrou em metástase. A morte de Joaquim Francisco causou comoção e manifestação de personalidades da política pernambucana. O governador Paulo Câmara afirmou que Pernambuco perdeu um dos seus filhos mais ilustres e que Joaquim Francisco foi um homem de diálogo e extremamente dedicado à sua terra e ao seu povo. João Campos, prefeito do Recife, decretou 7 dias de luto oficial na capital pernambucana pela morte do seu ex-prefeito e reconheceu o legado de Joaquim Francisco no comando da cidade. A prefeita de Caruaru, no agreste pernambucano, Raquel Lira, afirmou que o estado perdeu hoje um dos seus grandes líderes. O prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, escreveu no seu Instagram: Pernambuco perde mais um grande nome de sua história. O ex-governador Joaquim Francisco nos deixa com uma biografia honrada e enormes serviços prestados pela sua gente. O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Alep, Heriberto Medeiros, lamentou, afirmando que Pernambuco se despede de uma das grandes referências da sua história política. Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, escreveu em seu Twitter que recebeu com profunda tristeza a notícia do falecimento do ex-governador de Pernambuco. Para o ex-senador e ex-ministro Armando Monteiro Neto, a morte de Joaquim Francisco representa uma grande perda para Pernambuco. O ministro do Turismo, Gilson Neto, também utilizou as suas mídias sociais com o texto: Doutor Joaquim, o senhor faz parte do clube dos poucos homens públicos que não macularam os princípios republicanos e familiares. O turismo brasileiro agradece o seu empenho e ideias durante a transição governamental que nortearam as mais importantes decisões. Olha, Camila, foi no governo de Joaquim Francisco, em 1991, que nasceu o Festival de Inverno de Garanhuns, que tornou-se um dos maiores eventos artísticos culturais das Américas. Após ser velado no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco, o corpo de Joaquim Francisco foi cremado na tarde de hoje, quarta-feira, no cemitério Morada da Paz, em Paulista. Vai-se o homem, fica o seu legado. Ele deixa a esposa e filhos. De Pernambuco para o Com Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Brasil Nordeste. Obrigada, Marcelo Jorge. Fica então a solidariedade da equipe do programa Brasil Nordeste à família do ex-governador Joaquim Francisco. Vamos fazer uma pausa agora para um intervalo comercial e na volta tem muito mais informações para você. Não sai daí não. How good is your English? Do you think you should improve it? Se você entendeu o que eu disse e acha que sim, ou se você não entendeu e gostaria de entender, aqui está a sua oportunidade. Está chegando no Brasil a Global Amazon, uma escola de inglês criada nos Estados Unidos com foco em ensinar inglês para brasileiros que moram lá. O sucesso foi tão grande que aqui no Brasil, empresas se interessaram em ter a Global Amazon ensinando inglês a seus funcionários. Dessa forma, aproveitamos a oportunidade e estamos iniciando turmas aqui no Brasil. Então, se você e seus colegas de trabalho querem montar um grupo, ter um professor de inglês da Global Amazon ensinando vocês, na comodidade do seu ambiente de trabalho, entrem em contato. Trabalhamos com método e materiais próprios. Venham aprender inglês conosco. Venham para a Global Amazon. Global Amazon Center. English for everyone.
Olá, estamos de volta e para falar de uma figura importante da CPI da Covid-19, Renan Calheiros, que não sai das mídias, não é mesmo, gente? Olha, a Polícia Federal está apurando aí se o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI da Covid, recebeu parte de uma propina de cerca de 4 milhões de reais, né, gente? Supostamente paga pelo consórcio estaleiro Rio Tietê, em Araçatuba, que fica no estado de São Paulo, em um contrato com uma empresa aí que se chama Transpetro, subsidiária da Petrobras. Esse assunto também tem sido muito comentado, a gente vê agora mais informações. Pois é, esse inquérito aí que tramita no STF desde maio de 2020 apurava inicialmente se o senador havia recebido doações eleitorais ilícitas, feitas por empresas do consórcio. Mas o andamento das investigações fez a Polícia Federal reformular a linha de apuração que, por hora, descartou irregularidades nos repasses eleitorais. Um relatório parcial enviado ao Supremo pela delegada Lorena Lima Nascimento indicou que a mudança no rumo do inquérito foi baseada, sobretudo, em relatos de Sérgio Machado, ex-senador e ex-presidente da Transpetro, que tinha apoio político de Renan e do chamado MDB do Senado para permanecer no cargo. A gente continua falando sobre política porque é hora das análises do jornalista Sandro de Moura. Sandro, pode chegar. Boa noite. Boa noite, Camila Castro. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Camila, a semana começou intensa em Brasília, né? Nós temos vários assuntos para tratarmos aqui. Temos o presidente da República, insiste no voto auditável. Temos também o retorno do trabalho da CPI da Covid-19. E vamos falar um pouco sobre isso. O primeiro tema, o voto auditável, me parece que a corda tem sido esticada demais dos dois lados. Não é, Camila? Ontem o Marcelo Jorge trouxe aí com muita precisão a participação do ilustre advogado Ives Gândara. Ele fala de que, de fato, o TSE não tem essa prerrogativa de discutir as leis que são propostas no Congresso Nacional, porque cabe ao Congresso Nacional a formulação das leis e ao STF aplicá-las segundo o que for determinado pelo Parlamento. Nós temos que lembrar sempre que se trata de 3 poderes independentes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Não faz nenhum sentido, mesmo para leigos, né, que um ministro do STF fique defendendo a bandeira de um tema ou outro a ser discutido no Congresso Nacional, quando a sua função constitucional é a aplicação e a garantia da lei. Então, assim, não faz nenhum sentido. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro tem feito algumas declarações que alguns membros do Judiciário acabam considerando como sendo uma ameaça à democracia. O presidente tem dito que se não houver campanhas, eleições limpas e auditáveis, que pode não ter eleição. Algumas pessoas interpretam isso como que o presidente possa dar uma canelada aí, quem sabe tentar se prorrogar no poder, independente do processo eleitoral. Já o nosso colega jornalista Alexandre Garcia, ele faz uma outra leitura. Ele diz que, óbvio, se não houver uma eleição limpa e auditável, não é eleição. Fica então a dúvida aí na interpretação do que quer dizer o presidente da República. O que eu acho mais grave e me chama muita atenção é a última fala do presidente ali no cercadinho do Palácio da Alvorada, quando ele conclama a população a ir para as ruas para dar o último recado ao STF, mais especificamente ao ministro Barroso, né? Ele tem deixado claro que se a população quiser, ele vai seguir aquilo que a população determinar e deixa claro que, se necessário, vai bater de frente aí com o ministro Barroso. Isso não é bom para ninguém, não é bom para nenhum dos lados, muito menos para a população brasileira, que precisa que o país volte a crescer, que o país encontre a sua pacificação, e já basta essa pandemia desgraçada que tem afetado tanta gente.
Não precisamos de dois poderes da República se degladiando e trazendo prejuízo para toda a população. Por último, vamos falar desse senhor que se diz pastor, né? Que com certeza envergonhou a toda classe de pastor do Brasil e do mundo, porque esse camarada se diz pastor, mas ele foi tentar ganhar $1 por cada vacina que fosse vendida ao Ministério da Saúde, segundo a pretensão dele, né? Ou seja, na conta desse pastor, que, aliás, desculpe, ele não é pastor coisa nenhuma, porque pastor pressupõe cuidar da vida, né? Da vida pela ovelha. Esse daí estava querendo ganhar $1 por cada ovelha. E não vou nem comentar a respeito desse cidadão, porque para mim ele precisa primeiro responder à justiça. Ele tem que responder pelos seus atos criminosos. E diante da comunidade cristã, óbvio, ele vai ter da gente, primeiro, o nosso desprezo, mas ao final, já que somos cristãos, o nosso perdão. Camila Castro, volto com você nos estúdios, desejando a todos uma ótima noite. Sandro de Moura, de São Paulo, até a próxima. Obrigada, Sandro de Moura. Gente, eu comecei o programa de hoje falando que é um dia muito especial, 4 de agosto, Dia do Padre. E todas as quartas-feiras a gente tem uma participação aqui muito bacana, que é do sacerdote Jorge Luiz, que está aqui sempre com a gente, nos dando uma palavra de fé. E olha, então a nossa equipe aqui do programa Brasil Nordeste, gente, quer abraçar a todos os padres neste dia na figura aí do padre Jorge Luiz. Padre, parabéns pelo seu dia, viu? Boa noite pro senhor. Fica, Senhor, comigo, fica meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A nossa saudação a Camila, Sandro de Moura, toda a equipe do programa Com Brasil Nordeste e todos os telespectadores. É sempre uma alegria nos encontrarmos cada quarta-feira para meditarmos um trecho da Sagrada Escritura, aqui no quadro Fica, Senhor, comigo. Para hoje trago as palavras que estão no livro do profeta Isaías, capítulo 45, a partir do versículo 1. Assim diz o Senhor sobre Ciro, o seu ungido. Eu o tomei pela mão, para submeter a ele as nações, e fazer com que os reis se ponham em fuga, para abrir diante dele as portas, portão algum fechar, portão algum ficará fechado. Eu irei à tua frente, rebaixando os montes, arrombando portões de bronze e arrebentando trancas de ferro. Irmãos e irmãs, Ciro foi um dos grandes reis de Israel. E Deus aqui põe-se ao lado dele, o sustenta, o conduz. O mesmo Deus que ungiu e o escolheu como rei. E nós podemos nos colocar também no lugar de Ciro, como pessoas protegidas por Deus, pessoas escolhidas por Deus para uma missão. Cada um de nós tem uma missão. Importante colocar-se em oração, agradecer a Deus porque nos chamou e nos conduz e pedir a Ele que sejamos perseverantes, que não desistamos de fazer a vontade de Deus. A consciência e o coração que fazem a vontade de Deus permanecerão em paz. A vontade de Deus é sempre a melhor a ser seguida. E assim como Deus disse a Ciro, diz a todos nós hoje. Ele vai à nossa frente, aplanando os caminhos, abrindo portas e portões para que caminhemos. Confie, meu irmão, minha irmã, não estamos sozinhos. Deus está conosco. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe sua vida, sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Deus e até o próximo programa, se assim o Criador nos permitir. Obrigada, Padre Jorge Luiz. Até a próxima semana. Fique com Deus, viu? Vamos agora abraçar as cidades aniversariantes de hoje. Amarante, no Piauí. O prefeito de lá é o Diego Lamertine.
Brusque, em Santa Catarina, também está completando aniversário. O prefeito de lá é o José Arivequi. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quarta-feira para você. Se puder, vá à missa, abrace seu padre. Afinal de contas, hoje é o dia do padre. Tchau, tchau, gente. Ótima noite.